Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Se Eu Posso, Você Também Pode. Eu sou Cristiano Monegato e hoje nós vamos falar sobre CDB, que é onde eu invisto a minha reserva de emergência. Afinal de contas, o que é CDB? Para que serve CDB? Como que eu invisto em CDB? Então, fica comigo até o final do vídeo e você vai aprender tudinho sobre CDB. Solta a vinheta! Se você é novo aqui no canal, eu quero te dizer que esse canal também é novo. Eu estou muito ansioso para criar cada dia mais e mais conteúdo para você, com tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos de investimento. Então, eu vou te pedir, se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha legal, compartilha com seus amigos, com seus familiares, porque é assim que o YouTube vai fazer com que os meus vídeos sejam entregues para mais e mais pessoas. Eu tenho aqui comigo algumas perguntas sobre o que é CDB. Então vou dar uma lida aqui, ó. O que é CDB? CDB é o Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que títulos de renda fixa emitidos pelos bancos para que eles possam pegar dinheiro emprestado e dentro da instituição eles possam emprestar esse crédito para outras pessoas que precisam ou para que eles paguem algumas coisas, alguns compromissos lá dentro do banco. Em resumo, quando eu compro um CDB, eu empresto dinheiro para o banco e o banco me paga isso em forma de rendimento. Os CDBs possuem vencimentos pré-definidos, porém a maioria dos bancos e corretoras eles oferecem um CDB com a liquidez diária, que nós vamos falar mais à frente o que é isso. Existem três tipos de CDB: o CDB pré-fixado, o CDB pós-fixado e o CDB híbrido. Vamos falar de cada um deles. CDB pré-fixado. Basicamente, são títulos que você já sabe o percentual de ganho já na contratação. Independente da oscilação do mercado, se o mercado sobe ou cai, você já sabe o quanto você vai receber lá no vencimento. Vamos para um exemplo. Se você contratar um CDB pré a 3% ao ano, por exemplo, significa que, independente se a taxa de juros subiu ou caiu, você vai ter o rendimento de 3% ao ano lá no final do seu contrato. CDB pós-fixado é um pouquinho diferente. Geralmente, a gente não sabe o quanto que a gente vai ganhar lá na frente. Por quê? Porque o CDB pós-fixado ele é contratado atrelado a um outro índice chamado CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que na verdade nada mais é que um título de renda fixa também, que os bancos trocam entre si, emprestando dinheiro entre os bancos. Então, quando o banco A precisa de dinheiro, ele fornece um CDI para o banco B, e assim sucessivamente. E essa CDI ela é muito atrelada à taxa Selic. Sabe aquela taxa que a gente ouve no jornal? A taxa de juros básica do Brasil agora é 2,75% ao ano. É a taxa Selic. Então o CDI e a taxa Selic eles andam muito junto, muito próximo, a diferença é muito pouca. Então o CDB pós, quando você contrata, você geralmente contrata ele atrelado a essa taxa do CDI. Vamos a um exemplo bem prático. Digamos que o CDI ele esteja por volta de 2,65 ao ano, tá bom? E você vai fazer um investimento, você vai aplicar em um CDB pós-fixado que vai te pagar 100% da taxa CDI. Então, o que isso significa? Significa que lá no vencimento ou quando você resgatar, esse seu CDB ele vai valer o valor que você depositou mais 100% da taxa do CDI. Se o CDI for 2,65% ao ano, você vai ter o seu rendimento multiplicado vezes 2,65%. Agora vamos para um outro exemplo. Imagine que você contrate um CDB que pague 120%, 118% do CDI, ou seja, é o CDI mais um pouquinho ainda. Então, lá no vencimento desse contrato, ou então quando você efetuar um resgate, vai ser calculado o valor que você aplicou mais esse 118%, 120%, que vai dar mais ou menos 3,18%, 3,20%, porque o CDI, lembra? A gente falou que ele seria mais ou menos 2,65%. Se eu estou pagando 118%, 120%, esse CDI sobe de 2,65%
para mais ou menos 3,18%, 3,20%. Então, o seu rendimento total vai ser o valor aplicado vezes esse percentual. Agora, existe também um outro tipo de CDB, que é o CDB híbrido. Esse CDB ele é menos comum, eu nunca vi assim ele ser muito comercializado. Que na verdade ele acaba reunindo os dois CDBs. É um pouco do CDB pré e um pouco do pós. Funciona mais ou menos assim. Você contrata o CDB a 100% do CDI, mais 2,15% de algum índice, por exemplo, IGPM ou IPCA. Então, no final das contas, você contratou um CDB, que é mais ou menos um CDB pós, a 100% do CDI, e mais essa taxinha aqui, esses jurinhos, esse algum indexador que você vai escolher. Na verdade, os bancos oferecem uma lista de produtos já com um CDB pós, assim de um jeito, mais alguns indexadores. Normalmente é o IGPM ou IPCA, tá bom? Não se preocupa, porque os home brokers e os aplicativos dessas corretoras e desses bancos são muito fáceis de usar. Eles são feitos para nós, usuários mesmos, que nós precisamos apenas dar 1, 2, 3 cliques e pronto, já contratamos o CDB. É muito fácil mesmo, de verdade. Para que serve o CDB? É um dos investimentos mais utilizados e mais recomendados na formação da sua reserva de emergência. E por quê? Risco baixo. Por se tratar de um produto de renda fixa, ele traz para aquele perfil mais conservador um pouco mais de tranquilidade, justamente por não ter aquela alta volatilidade como tem em ações, em renda variável ou até mesmo em criptomoedas. Então, aquela pessoa que tem um perfil mais conservador, ela se sente muito mais confortável fazendo um produto como esse, um CDB. Alta liquidez. A maioria dos CDBs eles são do tipo de alta liquidez, ou seja, tem a liquidez diária. Você solicita o resgate e o dinheiro já cai na sua conta. O que é liquidez diária, Cris? Liquidez diária é uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar. Resumidamente, a liquidez diária significa você solicita o resgate e na hora o dinheiro já cai na sua conta. Existem outros tipos de liquidez, por exemplo, liquidez D+1, D+5, D+10, D+15, D+30. Mas o que é isso, Cris? D+1, D+5 significa a quantidade de dias úteis que o seu dinheiro estará disponível para você resgatar. Vamos lá, imagine que você tem um CDB D+15. Então, se você solicitar o resgate hoje, o seu dinheiro só vai estar disponível na sua conta corrente daqui 15 dias úteis. Percebeu porque é muito importante ter um CDB com liquidez diária? Porque a liquidez diária significa que você resgatou hoje e hoje mesmo o dinheiro já entra na sua conta. É muito importante que o CDB seja assim, porque a gente nunca sabe. Se você ficar desempregado, você pode precisar mexer um pouco na sua reserva de emergência. Se de repente você bateu o carro, aconteceu algum acidente com o carro e você não tem o seguro, ou você precisa pagar o valor da franquia e você não tem como tirar esse valor lá do seu salário, você vai precisar da reserva de emergência. É bom que a sua reserva de emergência esteja sim em um CDB com liquidez diária. Existe risco investindo em CDB? Veja bem, existe. É muito baixo esse risco, mas sim, como todo investimento existe. Existe o risco de eu perder tudo? Tudo não. Existe a garantia do famoso FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. É uma associação sem fins lucrativos que foi criada para nos proteger. Ela fiscaliza os bancos e as corretoras e ela nos protege, porque caso algum banco ou alguma corretora quebre, esse fundo garante que nós vamos receber até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Olha o quadro que eu vou deixar aqui na tela agora. Imagine que você tenha R$260 mil aplicado no banco A, R$100 mil aplicado no banco B e R$240 mil aplicado no banco C. É só um exemplo, porque você é um cara muito rico, né? E acontece alguma coisa com esses bancos. Imagine que aconteceu alguma coisa e deu algum problema com esses bancos. Você vai receber do banco A apenas R$250 mil.
Do banco B, você vai receber os R$ 100.000 e no banco C você vai receber os R$ 240.000. Isso é só um exemplo, tá bom? Lá no site, eu vou deixar aqui na descrição o site do Fundo Garantidor de Crédito, lá do FGC. Você vai ter muito mais informação lá, com muito mais detalhes, tá bom? Existe taxa ou algum imposto a ser pago quando eu invisto em CDB? Você não vai pagar nenhum tipo de taxa para investir no CDB. Você não vai pagar nenhum tipo de corretagem, que é aquele valorzinho que a gente paga para a corretora. Mas você pode sofrer sim a incidência de IOF e imposto de renda, tá bom? O IOF ele só vai incidir sobre o valor que você aplicar se você resgatar essa sua aplicação antes do prazo de 30 dias. Ou seja, existe uma tabela regressiva. Se você sacar antes do prazo de 30 dias, você vai ter sim a cobrança de IOF. Agora, a cobrança de IR, o famoso imposto de renda, não tem jeito. Será cobrado sim no momento do resgate, vai sim incidir a tabela do imposto de renda. A tabela eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Até 6 meses, 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Então é isso, pessoal. CDB é um produto muito simples. Basicamente, você tem o pré, o pós-fixado, um é indexado ao CDI, o outro você já acorda uma taxa, que você já sabe o quanto você vai receber lá na frente. Ele é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e ele tem sim incidência de IOF e do imposto de renda. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pode me fazer uma pergunta, procura a gente lá no Instagram também. E não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, é assim que a gente vai crescer e é assim que o YouTube vai entregar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. No demais, eu posso te dizer que no começo pode parecer difícil, né? Mas com paciência, perseverança, planejamento, determinação, você vai sim conseguir montar a sua reserva de emergência, você vai começar a fazer os seus primeiros investimentos em CDB. E lembre-se, gente, se eu posso, você também pode. Se eu comecei, você também pode começar a qualquer momento com qualquer quantia. Então, é só você procurar algum banco, alguma corretora e começar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nos vemos nos próximos vídeos, hein? Até mais!